Eu quero saber quem aqui ainda lembra em quem votou para vereador, deputado e senador. Se você não lembra, é melhor você se preocupar, porque esses são os caras e as caras que decidem as nossas leis e que podem dar um jeito na corrupção. Toda hora na TV a gente ouve alguém falando sobre PEC, PL, CPI. Hoje a gente vai falar para vocês sobre quem são as pessoas que estão por trás dessas siglas que aparecem na TV e quem faz parte do nosso poder legislativo. A PEC que vocês devem estar ouvindo falar agora deve ser a PEC que tenta diminuir a maioridade penal. Tá, mas o que é uma PEC? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, ela visa modificar alguma coisa, algum item da nossa Constituição, que é a lei suprema que rege o nosso país. Essas leis valem para todo o território nacional. Mas, apesar do nome, não é só de lei que vive o poder legislativo. Também é função dele fiscalizar o nosso poder executivo, ou seja, os presidentes, governadores, prefeitos e tal. Esse é só um exemplo, mas vamos começar pelo começo e explicar como é organizado o nosso poder legislativo. Primeiro vamos analisar a esfera federal. Nela a gente tem o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais. No Senado as coisas são meio estranhas. Os senadores têm mandato de 8 anos e cada estado tem 3 senadores que o representam. Para que as eleições aconteçam a cada 4 anos, elas se dividem em 2 e alternam entre si. Em uma a gente elege um senador e na outra a gente elege 2 senadores. Já na Câmara dos Deputados Federais, o negócio é diferente. A quantidade de deputados de cada estado é proporcional à população local, sendo que ela varia de 8 a 70 cadeiras, e eles são eleitos de 4 em 4 anos. Tanto o Senado quanto a Câmara possuem comissões que tratam de assuntos específicos, tipo a polêmica Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Então vocês estão avisados, hein? Se vocês votarem mal para senador, vocês vão ter que aguentar esse encosto lá por 8 anos. Mas voltando ao assunto, qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional pode fazer um projeto de lei, as famosas PLs. Hein? Viu? PL, projeto de lei. Além disso, o presidente, os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal também podem criar projetos de lei. Mas, para que de fato virem uma lei, os projetos têm que passar pela aprovação das duas casas, a Casa dos Senadores e dos Deputados Federais. E como eu disse, o Congresso Nacional também tem um papel super importante que é de fiscalizar os gastos da União. Então, se você está preocupado para onde o dinheiro vai e com a corrupção, você tem que votar muito bem nesse tipo de candidato, porque não importa o presidente que estiver lá, ele vai ser fiscalizado por esses caras. E outra coisa que muita gente não sabe é que o presidente propõe um orçamento, o presidente e os ministros, claro, de quanto eles vão gastar, por exemplo, na educação ou com a dívida pública, enfim, para cada área de investimento do país. Mas o Congresso Nacional tem que aprovar esse orçamento. E às vezes, se o governo não tiver com muita moral lá no Congresso, pode acabar dando alguns probleminhas. Por exemplo, esse ano mesmo, depois das eleições, o Congresso demorou 3 meses para aprovar o orçamento da educação. Algumas universidades federais acabaram tendo que ficar até março sem pagar os funcionários e muitas delas atrasaram as suas aulas por causa disso. E mesmo que você não se sinta representado pelo presidente, você ainda tem os senadores e os deputados que podem muito bem acabar vetando as decisões desse presidente e, no mínimo, atrasando muito a vida dele. E sabe o tal do impeachment? Então, quem decide é o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados pode propor e o Senado pode tanto propor quanto julgar o presidente por crimes de responsabilidade, que aí podem causar o impeachment e a retirada desse presidente. Basicamente, um presidente só sofre impeachment se ele perder muito o apoio do Congresso Nacional. Partindo para a esfera estadual, a gente tem as Assembleias Legislativas, que são formadas por um número de deputados estabelecido de acordo com o artigo 27 da Constituição Brasileira. O mandato de um deputado estadual dura 4 anos. Mas, Ju, por que a gente tem deputados do estado se cada estado já elege deputados federais? Porque cada estado tem liberdade para criar leis que atendam às demandas da região. Claro que desde que não entre em conflito com a nossa Constituição.
Também porque, afinal de contas, a Câmara Federal e o Senado já estão muito ocupados fiscalizando as contas ali do governo federal. Alguém também precisa fiscalizar o poder executivo nos estados. Aí que entram as assembleias legislativas e estaduais. Um exemplo de deputado estadual aqui do Rio de Janeiro que muita gente já deve ter ouvido falar é o Marcelo Freixo. Ele serviu de inspiração para um personagem do Tropa de Elite, o Fraga. Muita gente pode discordar das propostas dele, mas uma coisa que eu acho que ninguém pode discordar é das CPIs que ele liderou. Por exemplo, a CPI das milícias, onde mais de 200 pessoas foram indiciadas. Quer dizer, os deputados podem ter aí um papel meio investigativo, assim, tipo uns detetives de corruptos e coisa e tal. E para finalizar, a gente tem as câmaras municipais, onde ficam os vereadores. Os caras são eleitos por um sistema de voto proporcional, assim como os deputados federais e estaduais, e têm um mandato de 4 anos. Um dos grandes problemas do Brasil é que quase ninguém lembra em quem votou para ocupar esse cargo. Os vereadores podem criar leis para atender às demandas do município e, do mesmo jeito que os deputados, apurar e investigar as contas e a corrupção de cada cidade. Uma parte muito importante que às vezes as pessoas não pensam é que o transporte público e a educação de ensino básico são responsabilidade do município. Então, se você está insatisfeito com os ônibus da sua região, você tem que reclamar com o prefeito e os vereadores, não com o presidente. E aliás, numas pesquisas que eu já fiz, eu vi que tem muito vereador que fica só criando nome de rua e dia de homenagem pra gente famosa, que ele acha importante. Agora que você já sabe como o poder legislativo funciona e o que você tem que cobrar deles, que tal acompanhar os candidatos em quem você votou? Entre em um desses sites, olhe o e-mail deles e dê a sua opinião sobre o que ele está fazendo de certo ou de errado. E deixe eles escutarem a sua voz.